Aproximadamente mais de 3 bilhões de pessoas vivem em contextos vulneráveis às mudanças climáticas, decorrentes do aumento das emissões de gases do efeito estufa. Garantir a segurança hídrica e energética são problemas perversos, definidos como dilemas de planejamento social e político. A variabilidade climática dos regimes de chuva introduz um risco operacional e exige um planejamento antecipado, envolvendo monitoramento, alertas precoces, análise dos riscos, mitigações e respostas aos eventos extremos de secas ou inundações. A evolução dos arranjos institucionais da gestão dos recursos hídricos e a incorporação da gestão dos riscos climáticos demandam uma mudança institucional por meio de regulamentos específicos, onde os agentes públicos e privados estabelecem transações econômicas e relações políticas e sociais de modo coordenado e integrado. O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do planeta. Rios, lagos e aquíferos concentram cerca de 12% da água doce líquida disponível no mundo. No entanto, essa abundância está distribuída de forma desigual. Cerca de 70% da água brasileira está concentrada na Amazônia, onde vivem apenas 7% da população. Já o semiárido nordestino, onde vivem quase 30% dos brasileiros, tem acesso a apenas 3% desse total. Essa desigualdade hídrica torna o Nordeste uma das regiões mais vulneráveis do país. E essa vulnerabilidade não é apenas natural, é também estrutural. A história do Nordeste está marcada por grandes secas. A mais devastadora foi em 1877, quando o estado do Ceará perdeu metade da sua população. De lá para cá, apesar dos avanços importantes em infraestrutura e políticas públicas, o desafio permanece. A população do semiárido ainda sofre com secas severas e recorrentes, como a que ocorreu entre 2012 e 2016, quando o açude Castanhão, o maior do estado, chegou a registrar apenas 3% de sua capacidade total. O país perde quase 40% de toda a água tratada antes mesmo dela chegar às torneiras. Esse desperdício é um reflexo da má gestão e da precariedade da infraestrutura em várias regiões. No Nordeste, por exemplo, a governança da água ainda enfrenta enormes desafios. Os comitês de bacias têm pouca influência, a participação da sociedade civil é baixa e as decisões são centralizadas, muitas vezes priorizando o abastecimento urbano e industrial, como a de Fortaleza, por exemplo. Para avançar rumo à segurança hídrica, é necessário mais do que infraestrutura. É preciso transformar a governança da água, garantir representatividade, fortalecer a participação popular e adotar soluções adaptadas às realidades locais. O semiárido precisa de políticas que reconheçam suas especificidades, como o uso estratégico da água da chuva, a proteção das fontes subterrâneas e o fortalecimento das comunidades locais na gestão dos recursos. Só assim será possível enfrentar esse problema perverso da escassez hídrica, que combina variabilidade climática extrema, exclusão social e desigualdade territorial. Em um país que movimenta sua economia essencialmente com base na água, isso se torna ainda mais grave. A agricultura consome aproximadamente 70% da água disponível no Brasil. E mesmo com tanta demanda, grande parte dessa água é utilizada de forma ineficiente. A agricultura irrigada, embora produtiva, compete diretamente com outros usos fundamentais, o abastecimento humano e a geração de energia. Para garantir o futuro da produção de alimentos, será necessário mudar esse modelo, criando uma agricultura mais intensiva, eficiente e adaptada ao regime de chuvas local. É nesse ponto que entra o conceito do nexus: água, energia e alimento. Uma abordagem integrada que reconhece que esses três setores estão profundamente conectados. A água é usada para gerar energia e produzir alimentos. A energia, por sua vez, é necessária para tratar, transportar e distribuir a água. E os alimentos dependem tanto da água quanto da energia. Por isso, pensar nesses setores de forma separada não faz mais sentido. O nexus propõe que, em vez de buscar soluções isoladas, governos e sociedade trabalhem para reduzir os conflitos entre esses usos e fortalecer as sinergias entre eles. No Brasil, essa abordagem é urgente, principalmente nas regiões mais vulneráveis. A transição energética é um processo evolutivo não linear e de longo prazo, com a participação de múltiplos atores. E para implementar mudanças em direção a uma economia de baixo carbono, são necessárias políticas públicas e modelos de negócios capazes de lidar com as disputas de poder. As pesquisas do LECO fornecem uma base para estudos sobre transição energética justa, como uma combinação de 3 elementos interligados. Primeiro, reduzir a assimetria de poder, por meio do fortalecimento de mecanismos institucionais para garantir o cumprimento da legislação ambiental e dos direitos humanos. Segundo, as partes interessadas, invisíveis, como as comunidades, devem ser parte ativa no processo de transição energética. E terceiro, uma vez incluídas, os atores precisam dedicar recursos e desenvolver atividades baseadas em princípios éticos de tomada de decisão. Para entender melhor o processo da transição energética justa, assista e acompanhe os outros vídeos do canal.